Vamos lá, aula número 2, continuando ainda com o assunto de verificações iniciais antes de qualquer ação corretiva. Como eu disse também na aula anterior, é muito importante que não abaixe a cabeça e saia desligando tudo, trocando tudo, tá? Mesmo porque não preciso dizer que os componentes de um equipamento, né, VRV, VRF, eles costumam ser mais caros, né? Valor um pouco superior a um split comum, por exemplo, né? Então não é bom que saia trocando nada sem ter absoluta certeza, tá? Anteriormente eu tinha falado sobre 4 itens, agora eu continuo aqui com o número 5. Esse é difícil, viu? Tenha sempre em mãos uma cópia do projeto e do fluxograma da instalação atualizados, independentemente do tamanho da obra, pois é indispensável. Isso aqui às vezes é raro ou então está muito distante das mãos do manutentor, de quem está lá no campo para resolver o problema, tá? Infelizmente. Às vezes é necessário o projeto em mãos, ou fluxograma de sinal, de comunicação, unifilar, enfim. Simplesmente porque eu preciso achar a falha no sinal, por exemplo, de comunicação, e às vezes a instalação é grande, né? Tem muitos condensadores, 500 evaporadores, e tudo interligado em automação, e fica difícil. Eu tenho que ter pelo menos um guia. E às vezes eu não tenho esse guia, for tudo fechado, ou seja, vou perder um tempão. Tenho que pedir ajuda às vezes, né? Então, se não tem, é bom que se tenha. Certifique-se de efetuar um correto diagnóstico antes de solicitar uma compra ou garantia de qualquer componente. Isso aqui não é novidade, né? Posso até dar um exemplo, né? Uma placa-mãe, ou uma placa inverter, por exemplo, de um sistema de um condensador, né, de um módulo condensador desse sistema VRV ou VRF, pode custar 10, 11, 12, 15, 17 mil reais. Então não é um componente que pode ser assim, estou com dúvida se é essa placa aqui, então vamos trocar, né? Não é assim, tenha absoluta certeza. No decorrer aqui do nosso pequeno treinamento, eu chego a falar como identificar se é um ou outro. Um ou outro que eu quero dizer é placa do compressor inverter. É a placa ou é o compressor? Existe como ter um guia para isso. Manual de serviço do fabricante, mais a experiência do campo. Eu vou falar um pouquinho disso lá para frente, tá bom? Então, antes de pedir para trocar qualquer coisa, é preciso ter absoluta certeza. Não sabe, não põe o dedinho, chama alguém que pode te ajudar. Porque senão vai ficar muito ruim a situação, tá bom? 7. Certifique-se de que o cárter do compressor está aquecido, isso no startup, tá? Primeira partida, evitando ligá-lo com óleo frio. Se for no startup, isso que eu quiser, né? Com a presença do fabricante, isso impede a continuidade dos trabalhos naquele dia. Suponha você que o fabricante foi chamado para fazer um startup na sua instalação, né? E você tem lá um dia frio, né? E outra coisa, você está a 300 quilômetros do técnico, do fabricante que vai lá, né? Ele vai lá no dia para fazer isso, chega lá, sei lá, 8h30, 9 horas da manhã, e você esqueceu de ligar o disjuntor. Ou seja, o óleo está frio na primeira partida dos compressores. No geral é isso, tá, gente? Existem algumas particularidades, mas a minha função aqui no canal é falar mais no geral, tá? Se tiver frio o óleo e ligar, vai dar problema. Então, pode inviabilizar o startup naquele dia. O técnico tem que voltar no outro dia, tem que dormir na cidade quando é longe, né? Mesmo na mesma cidade, isso atrapalha, né? No mínimo, perde-se um dia por causa dessa situação. Então, não esqueça, disjuntor ligado pelo menos 6 horas antes do startup. Tenha em mãos, número 8, tenha em mãos, livro ou digital, tá? Pode ser computador, né? Os manuais de serviço do equipamento. Cuidado para não consultar o manual errado. Por que eu coloquei isso aí? Experiência própria, né? Por isso que eu estou de cabelo branco. Pegar o livro errado é um problema, tá? E é fácil de pegar o livro errado, fácil. Primeiro que geralmente são livros traduzidos de um idioma, primeiro para o inglês, depois para o português, e às vezes uma letrinha, um Y, um X que seja, já é um inferno astral na sua vida, tá? Passei por isso, acreditem. Ficamos 2, 3 dias em cima do equipamento e não percebemos, inclusive com a ajuda de gente muito experiente, gente que trabalhou até no fabricante, não percebemos que o livro era simplesmente outro. A gente estava olhando um desenho, um diagrama da placa, né? Placa principal, que era diferente. E a gente não entendia o porquê. E o livro estava errado, tá? Então, muita atenção nisso
e me acompanhem daqui a pouco na próxima aula, tá bom? Obrigado.